Mas o primeiro medo do ser humano é o da morte. O segundo medo do ser humano é sofrer violência, qualquer perfil de violência, seja ela física ou seja ela emocional. São esses dois perfis de medo que a gente pode falar que são generalizados. Todo mundo um dia sentiu. E é nesse aspecto que eu quero conversar com vocês. Que nós, como os cristãos, que nós temos a fé ativa, por que a gente não deve ficar preso a esse medo? Ou talvez vocês tenham um outro perfil de medo, que eu não citei aqui, mas que incomoda. Tem gente que tem medo de escuro. É adulto que tem medo de escuro, né? Tem gente que tem medo de altura. Não é não? Hoje a gente foi visitar o apartamento da Maria e dá uma sensação muito estranha mesmo. 11º andar. Você olha assim, aí eu fiquei analisando, né? Tem que estar com o coração, a mente muito fora do ajuste para ter coragem de se jogar de um lugar tão alto, gente. Porque só de olhar assim você já dá um passinho para trás, porque é alto. O medo de pai e mãe é sempre muito medo de perder um filho. É um medo assim que sempre nos acompanha. E nas minhas orações eu sempre disse para Deus que se um dia o Caio ou a Maria morresse num tempo que não fosse natural, eu iria entender que ele estaria guardando a alma deles para a eternidade. Mas assim, todos nós, mães e pais, a gente tem muito medo, não é nem muito da gente morrer, é do filho morrer. Então por isso que eu sou muito empática, acolhedora com pais que perdem filhos, que deve ser uma dor muito difícil. É um medo assim que eu acho que todo pai que ama realmente o filho e cuida tem medo. E a gente não vai ficar no tema medo dessa maneira. Eu quero dizer para vocês, compartilhar com vocês 3 conselhos bíblicos que Deus nos deixa para a gente aprender a equilibrar esses nossos medos e confiar nos cuidados de Deus. Pode ser o menor medo, se for importante, Deus sabe que é importante. Ele ajuda a gente a ajustar, a trabalhar esse medo em nós e sermos pessoas livres nele, tá bom? E a palavra de Deus diz assim que o amor lança fora o medo. Em 1 Pedro está escrito dessa maneira. Isso quer dizer o quê? Que quando você tem a certeza do amor de Deus pela sua vida, do cuidado de Deus contínuo pela sua vida, o medo ele fica em segundo plano. Você não fica focado nele. Ele existe, mas ele não te atrai o tempo todo. Ele não é o foco do seu olhar, do seu pensamento, do seu dia a dia. Então, é disso que eu quero compartilhar com você. Os medos existem, mas nós temos Deus para nos ajudar a equilibrar isso no nosso dia a dia, tá? E o primeiro conselho para a gente vencer o medo está escrito em Salmo 34:4. Alguém pode ler para mim? Salmo 34:4. Enquanto vocês procuram, eu vou compartilhar o que eu anotei aqui, ó. O medo surge quando estamos diante de alguma circunstância onde nos sentimos ameaçados e chegamos à conclusão que nossos recursos são insuficientes para superar. Se nessa hora olharmos para cima, veremos aquele que pode todas as coisas e quer nos ajudar a administrar esse medo. Tá bom? Alguém já? Eu achei. Pode ler, por favor. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. É valor 5 também? Não, é só o 4. Então, o que Davi fala aqui? Ele buscou o Senhor e o Senhor o acolheu. Na minha versão está assim, ó. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores ou medos, né? Então, assim, é uma fala muito importante, porque ele foi até o Senhor, ele se sentiu acolhido. O que é sentir acolhido, gente? Como eu falo assim, seguro, mas assim, tem ainda um adjetivo que encaixa melhor nessa questão. Eu fui até alguém, esse alguém me acolheu. Me recebeu, me deu atenção, acreditou em mim, né? Eu disse para ele, eu estava com medo, ele me acolheu, ele acreditou que eu estivesse com medo. Ele não desdenhou da minha situação, ele não diminuiu
a minha circunstância de medo, né? Então ele buscou o Senhor e os... Empático. Então assim, eu busquei o Senhor, Ele me acolheu e me livrou de todos os medos. Então, eu até estava conversando esses dias com um cliente que ele foi fazer uma avaliação comigo, e eu estava conversando com ele o seguinte: hoje em dia, por conta de situações diversas que a gente vive no mundo, né? Por conta das, como que eu posso dizer, da relatividade, eu posso crer no que eu quero crer, eu posso ser o que eu quero ser. Então, assim, a gente não tem mais um padrão, né? Hoje em dia, as pessoas estão bem perdidas, né? Então, ora eu quero ser bi, ora eu quero ser homo, ora eu quero ser hétero. A nossa situação está assim hoje em dia. E por conta de que a gente precisa estar dentro dessa característica de respeito, e eu penso assim, gente, que nosso Deus, Ele sendo soberano, Ele nos criou o mundo que a gente vive, que a gente habita. Ele é respeitoso. O que significa ser respeitoso? É você deixar o outro ser o que ele está escolhendo. Agora é diferente se ele falar: e aí, Sofia, o que você acha da minha vida? Opa! E até eu estava conversando também com uma das minhas irmãs esses dias. Eu tenho muitos clientes que vivem essa questão que eu acabei de falar com vocês. Particularidades de vida, relativismo de vida, vários segmentos que vocês nem imaginam. Dentro da minha sala, eu preciso ser profissional, eu preciso acolher, eu preciso ser simpática, eu preciso ser uma boa companhia para o meu cliente. Só que às vezes eu fico pensativa até que ponto eles entendem que eu estou acolhendo como ser humano, que eu preciso amar, ou eles estão sentindo acolhido dentro do pecado que eles estão cometendo contra Deus. Vocês entendem? Tem dia que eu fico pensativa se a minha postura, ela lida como alguém que acolhe um ser humano que foi até mim e quer ajuda profissional estética, ou eles acham que eu concordo com o estilo de vida deles que vai contra o que Deus nos orientou a ter. E para mim, gente, é muito simples entender essa questão. Não espiritualizo, nem demonizo. Eu penso assim, que Deus não é o criador de todas as coisas. Se você fosse convidado para fazer um projeto, vocês não iam colocar o projeto da maneira que vocês idealizou, através de pesquisa, algumas pesquisas científicas, nada assim, eu quero, não. Com responsabilidade, com inteligência, elaborado, um projeto responsável. Aí você ia colocar o quê? As regras de uso conforme você pensou sobre aquele projeto, não é assim? Não fica claro o entendimento? Eu fui convidada a desenvolver um projeto e fiquei o quê? Livre para decidir o que eu quiser. E depois eu também fiquei livre de decidir como isso vai ser usado, de que maneira, que horas. E a mesma coisa Deus. Vocês conseguem compreender o meu raciocínio? Ele nos criou, Ele fez o mundo, Ele deixou tudo organizado para que nós vivêssemos bem. Hoje em dia a gente não tem muita saúde porque a gente come tudo errado. O quê? A gente come tudo errado. O que não é para comer, a gente ama, né? A gente até fala assim que o que Deus orientou é ruim, é sem sabor. O sabor é bastante açúcar, bastante sal, bastante gordura e é bênção para o nosso paladar emocional, para o nosso paladar físico, não. A gente tem um relógio biológico, a gente chama de relógio biológico no dia a dia. Mas de forma técnica, o nome é ciclo circadiano. O que isso significa? Que a cada tempo do nosso dia estão sendo programados perfis de hormônios para suprir a necessidade daquela hora que nós estamos vivendo, para nos trazer saúde. Exemplo, das 6 às 10 da manhã o nosso corpo está pronto, produzindo hormônio de serotonina para a gente ter o quê? Bem-estar, para fazer exercícios
e para uma boa refeição. Não tem essa história de que a primeira refeição, o café da manhã, você pode comer como rei, ao almoço como príncipe e a janta como mendigo. Por quê? Porque a primeira refeição é o que vai ficar marcada no cérebro. Então, das 6 às 10 da manhã é exercício físico e não à noite, como muita gente faz. E o nosso corpo está preparado para isso. Das 10 da manhã às 2 da tarde é o período de alimentação, almoço. Das 2 às 6 é o pico. E aí, na hora do almoço, nosso corpo está sendo produzido leptina e grelina, que são os hormônios da fome e da sede. Das 2 às 6, ele está sendo produzido vários hormônios de explosão de energia, que é a noradrenalina, a dopamina, e tem mais uns outros aí que eu não estou me lembrando. Das 6 da tarde às 10 da noite, ele está produzindo hormônios de triptofano. Eu ia falar outra coisa aqui na cara. Triptofano. Que o corpo vai desacelerando para dormir. Aí você come aquela comidinha leve. Por quê? O corpo tá lento. E aí você vai lá e taca um hamburgão. 10 horas da noite. Acaba com o seu corpo. Uma batatinha frita, 11 da noite, né, Caio Murilo? Uma pizza ali. Né? 11 horas da noite os lanches estão chegando em casa. Eu falo, Jesus, está acabando com o corpo. Está detonando as células. Porque ao invés do corpo estar indo dormir, vocês estão fazendo ele acordar e trabalhar, coitadinho. Eles vão produzir suco gástrico na hora que eles não têm condição de produzir. Vocês acabam com o corpo. Gente, das 10 da noite às 6 da manhã, ele está produzindo hormônio do sono, melatonina e sono REM. Então, se vocês quiserem, eu mando para vocês um reloginho, tá bom? Para vocês terem noção de como o corpo de vocês funciona, para vocês terem saúde. Então, Deus deixou tudo organizadíssimo. Quanto mais eu estudo, mais eu fico apaixonada. Nossa, meu calendário é o contrário. Eu imagino. Eu tenho certeza disso. Lá em casa também é assim aqui. Acordo de manhã sem fome pra comer nada. Aí come tudo à noite. Uma bolachinha ali. Zero. Aí almoço normal, com bolo, com pressa, e lã. Aí de noite. Aí a fome de leão. De noite eu como um monte de coisa. Então. De vez em quando não é nem, sabe, lanche, essas coisas. 3 pratos. É uma janta de 3 pratos. É uns 5 pão. Entendeu? Tipo isso. Um 5 pão, não é um 5 pães? 5 pão e uma aula de português. 5 pães, bonito, né? 5 pães. 3 Gente, pratos. então por que eu contei isso pra vocês? Porque o nosso Deus, ele é o quê? Caprichoso, organizado, detalhista, excelente na proposta do que ele fez. Tudo isso para dizer o quê? Que se vocês estivessem dentro de um projeto, vocês também decidiriam como seria isso. Então, para mim, essas coisas ficam muito claras. O Senhor fez e ele tem o direito de ter decidido como ele decidiu. Entendeu? Então, assim, normalmente as pessoas que estão dentro desse padrão, fora daquilo que foi estabelecido pelo Criador, elas são pessoas que estão desobedecendo uma lei natural dada por alguém que a criou. E se vocês forem ver o perfil de pessoas que saem dessa proposta de ser obediente a Deus, elas sempre são desobedientes. Isso, gente, depois eu vou até pedir pro Júnior cortar essa fala. Vai ficar meio aqui no pessoal. Normalmente, elas são pessoas insolentes. Eu não estou com preconceito, viu, gente? Vocês sabem que eu sou muito observadora. Eu amo sentar e começar. Esses dias eu fui fazer um estágio lá no shopping. E eu amo observar as pessoas passando. Sabe? Característica de família. Uns sorrindo, uns emburrados, uns comendo com a boca aberta, sem elegância nenhuma. Assim, eu amo ver essas coisas. E aí eu começo a imaginar como aquela pessoa funciona, sabe? Umas coisas assim. E eu observo muito também as pessoas que eu convivo, na sua maioria. Quando as pessoas elas vão contra o que o Criador propôs para o ser humano. Porque ele não impõe, viu, gente? Você pode viver o que vocês quiserem viver. Deus, ele não impõe nada, ele não exige nada.
ele te dá a condição. Se você quiser caminhar comigo, ser feliz, se você quiser ter uma vida com propósitos, com ganhos, vem para perto de mim, caminhe como eu estabeleci para você, porque o que eu estabeleci para você é coisa boa. Então, andar com Deus não é Deus tirar o prazer, não posso curtir a vida, não tem nada a ver. É realmente proteção e é realmente um caminho de sucesso para vocês. Então, são pessoas, na sua maioria das vezes, insolentes, insubordinadas, arrogantes. E uma coisa assim muito interessante que eu presto atenção, porque lá no meu trabalho tem muitos. E a pessoa não consegue perceber que está fora do projeto de Deus. E por isso que está sofrendo. Por quê? É desobediente a pai e mãe. Elas não conseguem perceber. E eu percebo muito bem. E não é preconceito porque eu oro, porque eu intercedo, porque eu jejum, porque eu converso, porque eu abraço, porque eu acolho. Então, assim, eu tenho essa visão, mas não é porque eu tenho essa visão que a pessoa que escolhe desobedecer a Deus nesse aspecto, eu deixo de fazer o meu papel como cristã. Não tem nada a ver, gente. Por isso que eu disse para vocês que às vezes eu fico me perguntando se a minha postura conta o que para a pessoa. Eu estou abraçando o pecado dela ou eu estou abraçando ela como ser humano, como Cristo faz? Ele ama o pecador, mas não ama o pecado, não é assim? E aí, como eu estava dizendo para vocês, conversando com o meu cliente, eu falei para eles que hoje em dia, para vocês conseguirem pregar a Jesus, vocês precisam ter paciência e ouvir muito para estabelecer uma confiança. Porque quando descobrem que você é de Jesus, eles fecham a porta assim, ó, porque vão me criticar, vão me julgar. Então, para você conseguir falar do amor de Cristo, primeiro você tem que ouvir, e ouvir assim, com muita paciência, porque fala cada coisa que você fala, puxa vida, não aguento firme. Para estabelecer um nível de confiança, para ela entender que eu acolho, independente da escolha de vida dela, aí sim, eu consigo um espaço para conversar a respeito, porque ela já entendeu que eu não estou a julgando. Eu tenho um posicionamento de vida, porque eu acredito num Deus que nos faz bem. Todas as regras, todos os direcionamentos que Deus nos diz, não vai por aquele caminho, querido. Por mais que aquele caminho pareça legal, animado, nossa, uau, não vá. É caminho de morte. Hoje mesmo o cara estava contando para mim que a gente passou por um prédio abandonado, o amigo dele, 18 anos, foi assassinado e jogado no mato. Olha que triste. Que caminhos aquele rapazinho estava andando para chegar no ponto desse? Com certeza não é caminho de vida. Porque o caminho de vida nos leva a Deus. Não é assim? Então, tudo isso para dizer o que para vocês? Que quando nós somos de Jesus, nós temos o que? Expectativa boa de vida. Porque Ele nos acolhe. Quando você chega até Ele, independente se você acerta, se você erra mais, se você está conseguindo ou não, o ideal é que vocês consigam. O ideal é que vocês sejam disciplinados. Esse negócio de ser frustrado é consequência de vocês não serem puta firme, gente. A frustração ela vem muito forte porque você determina uma coisa pra vocês e vocês jogam no sofá e não saem do sofá. A vida não acontece no sofá. Viu, meu querido? A vida acontece na cadeira, na sala de aula. Então, assim, a vida acontece na sala de aula. A vida acontece no curso online. A vida acontece para quem tem determinação. Essa história de fazer planos da cabeça e não sair do lugar, ó, vai ser frustrado mesmo. Porque o amigo tá lá, fadigando, o outro também, a vida dele tá acontecendo. Você fala, puxa vida, Deus só abençoe o cara, mas vai ver que horas que o cara acorda. Gente, eu sempre falo isso para vocês. Não adianta choramingar. Vai correr atrás do futuro de vocês. E quanto antes, melhor. Nada de preguiça. Repreende da vida de vocês a preguiça, que não é de Deus. Essa história de ficar sentado no sofá, do sofá vai pra cama, da cama vai não sei pra onde, acha outro cantinho, tá? Gente, pelo amor de Deus, vocês têm que ser alguém na vida. Eu quero muito que vocês sejam alguém na vida e vamos pra cima.
Vamos estudar, vamos ler, vamos ver vídeo bacana que traga crescimento. E nós que temos Jesus como esperança, como acolhimento que a gente acabou de ler, ele nos ajuda a superar os nossos medos. Quem que não tem medo do desconhecido, gente? Primeiro emprego, não é? Mudei de escola, nossa, que medo. Medo faz parte do nosso dia a dia. Entregar-se ao medo que é o problema. Mas mesmo assim, a gente tem fé que nos impulsiona, que nos empurra muitas vezes. Ai! Então nós temos Jesus. E vocês têm então o quê? O queijo e a faca na mão. O que está atrapalhando? A preguiça. Olha, eu falo assim muito, como diz a minha professora, muito tranquilamente. Quem estuda tira nota. Então dá uma cortada no pescoço dela. O negócio é difícil, difícil, difícil. Você morre de estudar. Você tirar um Czinho. Não. O que acontece comigo? Um Czinho. Que C? Não, é que eu tô zoando. Na minha época era A, B, C, né? Eu quase morria de estudar Isso era um para tirar um C.